Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço meu iogurte caseiro. Ele rende 1 litro e esse 1 litro pode ficar na geladeira por até uma semana. Por que fazer seu iogurte em casa? Primeiro que assim, para você começar a fazer o seu iogurte, você vai precisar de 1 litro de leite de caixinha, desses que vendem no mercado mesmo, e um potinho de iogurte também daqueles que vendem no mercado. Só que aí você tem que escolher o iogurte integral, natural, sem açúcar, aquele que vem escrito apenas 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. E sai muito mais barato, porque você vai gastar o valor do leite do iogurte da primeira vez, e nas próximas vezes você já vai ter o seu iogurte, que você vai deixar um pouquinho, né, no final para fazer o próximo iogurte, e só vai precisar comprar o leite no mercado. Bom, além de ser mais barato, porque você vai ter 1 litro de iogurte para poder consumir até uma semana, esse iogurte ele é melhor também porque ele não tem nada além de leite e fermento lácteo. Então ele é bem mais saudável, mais natural, e você pode consumir ele de várias formas. Você pode adoçar ele com mel, colocando frutas, geleias, ou até mesmo, o que eu gosto de fazer aqui em casa, colocar pasta de amendoim e misturar. Então vamos lá? Então primeiro nós vamos começar com os ingredientes. Para começar, nós vamos precisar de 1 litro de leite integral. Não pode ser semi-desnatado, não pode ser desnatado, 0 lactose, tem que ser o leite integral mesmo, aquele que vem escrito 3% de gordura. Se for o tipo A, melhor, mas pode ser o leite comum de caixinha. E o nosso segundo ingrediente, que nós só temos 2 ingredientes, vai ser o iogurte natural. Esse daqui é um iogurte que eu já tinha feito, né? E eu deixei um pouquinho dele reservado para fazer o próximo iogurte. Mas da primeira vez, você vai usar o iogurte de caixinha, aquele que vende no mercado mesmo. Mas você precisa prestar atenção, pois o iogurte tem que ter apenas 2 ingredientes, leite e fermento lácteo. Após o preparo do nosso iogurte, ele vai precisar ficar em um lugar de 8 a 12 horas, um lugar que seja quentinho, que ele não vai perder calor, não vai ficar frio, gelado. E eu vou ensinar um dos métodos para vocês hoje, que é o do forno. Então ele vai ser o nosso passo número 1. Antes de começar qualquer coisa, a gente vai ligar o nosso forno a temperatura máxima. Então a gente deixa o nosso forno ligado na temperatura máxima por 15 minutos. Esses 15 minutos a gente vai começar a esquentar o nosso leite quase até o ponto de ferver, e depois a gente vai desligar o forno e deixar ele lá desligado, perdendo a temperatura dele normal. Então agora a gente vai começar a esquentar o leite, né? A gente vai esquentar ele até um ponto que ele quase comece a ferver, mas não chegue ao ponto de realmente ferver nem levantar. Então a gente vai observar o ponto dele, que é quando ele começar a fazer uma espuminha. Durante esse tempo nós vamos mexer o leite para evitar que ele forme nata. Ah, pessoal, uma coisa importante, quando você começar a fazer a sua receita do iogurte, é importante que o iogurte que você vai usar como base esteja já fora da geladeira, para ele ficar em temperatura ambiente, assim o resultado vai ser melhor. Então assim, só tira ele um pouquinho antes da geladeira e deixa ele ficar na temperatura ambiente. E continuamos mexendo o nosso leite. Ele tá começando a formar uma espuminha em volta, a engrossar. Então tá quase no ponto. Ó, repara que ele já tá quase no ponto. Ele tá começando a formar essa espuminha do lado. Quando ele forma essa espuminha é porque ele tá quase querendo ferver. Vai começar a ferver. Aí a gente vai desligar. E desliga. O que eu gosto de fazer quando eu desligo o leite do fogo é continuar mexendo nele por mais um tempinho para evitar de formar nata. No
final das contas vai acabar formando um pouquinho de nata por cima, porque depois a gente vai ter que deixar esse leite amornar. Então assim, o tempo que ele vai ficar aqui na panela esperando, vai formar uma nata por cima. Depois eu costumo tirar essa nata, tá tudo certo do mesmo jeito. E nisso o fogo ainda tá ligado. A gente vai deixar ele ligado mais um pouquinho. E agora a gente vai deixar o leite aqui esfriando. E a gente precisa esperar ele esfriar até ele chegar mais ou menos aos 45 graus. Como é que a gente sabe se ele chegou até 45 graus? Bom, se você não tem um termômetro em casa, que é o meu caso e o caso de um monte de gente que faz iogurte em casa por aí, você vai conseguir descobrir se a temperatura está certa com o seu dedo. Bom, você vai esperar uns 15, 20 minutinhos, dependendo do tempo que tiver o clima, assim, se tiver muito frio, pode ser que seja um pouco menos. E aí você vai ver daqui a pouco, depois de 15 minutos, colocar o seu dedo limpo lá no leite. E você vai descobrir, se você conseguir ficar 10 segundos com o dedo dentro do leite, ele vai estar na temperatura ideal. Se você não conseguir ficar 10 segundos com ele lá dentro, então ele ainda está muito quente. Bom, agora a gente vai para o próximo passo, e nesse próximo passo você vai entender por que o leite tem que esperar ficar morninho antes da gente continuar com o procedimento de fazer o iogurte. Porque a gente vai misturar agora aquele nosso iogurte que a gente deixou separadinho. E o que vai acontecer? A gente vai fazer uma coisa que se chama temperagem. A gente vai pegar aqui um pouquinho do iogurte que você já deixou separado. Uma colherzinha já basta, mas você pode também colocar o pote inteiro. Nesse caso eu vou colocar o pote inteiro porque esse daqui já tá uma semana na geladeira, então. Você vai deixar separadinho no potinho o seu iogurte. E quando o leite estiver na temperatura ideal, a gente vai pegar um pouquinho do leite e vai misturar aqui no iogurte. E aí depois a gente vai pegar tudo isso aqui e vai colocar lá dentro do leite de novo. Então agora é só guardar. Hora de desligar o forno! Já passou alguns minutos, né? Foi um pouquinho mais do que 15 minutos, mas agora eu acho que a temperatura já tá boa. Vamos testar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá perfeito. Então, eu vou pegar aqui. Não tem problema se misturar, porque a gente vai botar pra cá. Então, eu vou pegar um pouquinho do leite que tá aqui e vou colocar no iogurte. E vou misturar. Ó, agora ele tá bem líquido. Perfeito pra gente colocar aqui junto com o leite. E agora eu misturo tudo. Prontinho. Agora a gente vai precisar de um pote de vidro com tampa, ou pode ser de... esqueci a palavra. Ou então pode ser um pote de cerâmica, mas de qualquer forma é melhor se tiver tampa. Se você não tiver um pote com tampa, você pode colocar um plástico filme por cima. Eu uso esse daqui, que já vem com a tampa, e o iogurte já vai ficar aqui depois por uma semana. Então eu vou colocar o iogurte que nós terminamos de fazer aqui. Aí é só tampar direitinho. E o próximo passo é, o iogurte, ele precisa ficar quentinho durante as próximas 8 a 12 horas.
Então, para que ele permaneça aquecido durante esse tempo, a gente vai usar um pano. Eu tenho esse pano aqui que ele é mais grossinho, ele parece uma cobertinha de microfibra. E eu vou embrulhar o meu pote de iogurte nesse pano. Se você tiver um cobertorzinho em casa, uma blusa velha, algo que você possa colocar um pedaço de lã para embrulhar o seu pote de iogurte, melhor. Eu uso esse paninho aqui que dá certinho, assim, eu amarro ele aqui 2 vezes. E agora a gente vai colocar ele para descansar dentro do forno. O forno já tá desligado há um tempo, né? A gente deixou ele 15 minutos ligado e depois desligou. E desde que a gente desligou o forno, ele foi baixando a temperatura. Agora aqui eu consigo colocar minha mão dentro dele e ele tá morninho. E é isso. Agora a gente vai esperar de 8 a 12 horas. Quanto mais tempo ele fica aqui dentro do forno, ele vai ficando mais consistente e ele fica um pouquinho mais ácido também. Uma dica que eu esqueci de falar logo no começo do vídeo é que, como a gente tem que esperar esse tempo de 8 a 12 horas, o ideal é que você faça seu iogurte à noite, porque você deixa ele descansando durante a noite e você termina ele no dia seguinte. Então, pessoal, deixo vocês aqui e o iogurte e nós voltamos amanhã. Boa noite! E pronto! Já passaram 12 horas e agora eu vou tirar o iogurte de dentro do forno pra ver como é que ele ficou. Ontem, depois que eu terminei o vídeo, eu fiz mais um potinho com o que sobrou dentro da panela, então vou deixar ele aqui também. E é isso aí, deixa eu colocar ele pra cá. Depois de 12 horas no forno, aqui está o nosso iogurte. Ó, para que ele tá durinho. Vou abrir aqui. Nossa, o cheiro fica muito bom. Não sei se vai focar. E aqui está o nosso iogurte, ó. Ele tá balançando aqui dentro, mas ele tá bem firme, bem consistente. O cheirinho dele tá maravilhoso. E agora, ele ainda não tá pronto. Primeiro, antes da gente poder comer o nosso iogurte e tudo mais, a gente tem que colocar o iogurte por 2 horas pelo menos na geladeira. Que aí ele vai ficar com a consistência final dele e vai ficar perfeito. Vamos ver esse daqui? Tcharam! Ele não cai! Vou abrir esse aqui, é mais difícil. Ai. Aqui. Bem durinho. E a gente vai colocar ele na geladeira por 2 horas e após esse período a gente consegue comer. E essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam aqui o perfil,